Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Boa parte dos irmãos já está ciente disso, do que eu vou falar agora, mas talvez nem todos estejam, principalmente porque nós temos alguns irmãos que estão conosco, começando a vir à nossa igreja, então talvez não tenham ainda se familiarizado com isso. Pois bem, às vezes num capítulo como esse eu posso fazer a exposição de 2 sermões, por exemplo, e assim serem 2 sermões completos, no sentido de que vai ter uma introdução, todo um meio ali, a sua conclusão, uma ideia central sendo exposta, uma proposição principal, um sermão completo nesse sentido, com começo, meio e fim. E aí um segundo sermão completo também no mesmo capítulo. Dependendo do capítulo, dá para fazer mais, dá para pregar mais de um sermão completo. Mas às vezes, e já com alguma frequência devido ao tamanho daqui de Jeremias, eu prego um sermão só, em 2 partes, no dia do Senhor. E é o que vai acontecer hoje, se assim o Senhor nos permitir. Eu vou começar o sermão agora, e eu vou pará-lo, em certo momento, e dar continuidade à segunda parte dele à noite. Então, o sermão, ele ocorrerá no texto de Jeremias 30, do versículo 1 ao versículo 17. 30, do 1 ao 17. A primeira parte do sermão começa agora e a segunda parte à noite. Isso é importante porque eu frisar, não apenas que você entenda o fluxo do pensamento, da ideia aqui, mas também que você não perca de forma nenhuma, se assim for possível a você, o sermão da noite. Porque o sermão da noite é a continuidade, na verdade, desse sermão, é o mesmo sermão, com a sua segunda parte sendo assim destacada. Então a introdução que eu começo agora, por exemplo, eu começarei após a leitura do texto, eu não farei novamente à noite. Farei menção a ela, claro, mas não terá uma introdução para o sermão da noite, uma vez que é o mesmo sermão, dando continuidade. Jeremias capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 17, é a leitura do texto sagrado que será exposto nessa manhã. Assim diz o Senhor nosso Deus. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos à cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. E tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e à tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável,
A tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Já não perguntam por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião. Já ninguém pergunta por ela. Amém. O que é que te acalma? O que é que acalma o seu coração? Algumas pessoas responderiam isso, talvez seja o seu caso essa manhã, que talvez um chazinho à noite antes de dormir seja suficiente para que você possa dormir o sono dos justos, com tranquilidade, livre ali de qualquer tipo de problema, pelo menos temporariamente. Outros, talvez você responda assim, e eu lamento se este for o seu caso, profundamente. Só conseguem se acalmar, seja antes de dormir ou até mesmo durante o dia, se for tomando algum tipo de medicação, e uma medicação forte, para que somente assim você possa encontrar sossego. Outros se acalmam com coisas tão superficiais, do tipo uma alegria passageira, uma alegria bem pontual. Pronto, agora estou calmo. Tal coisa foi resolvida. Tão simples. No negócio, num contexto familiar. Mas a pergunta que eu quero que você responda, de forma bem específica, na verdade não é o que te acalma, é quem te acalma. Quem é que te acalma? Algumas pessoas são conhecidas pelo seu tom de voz, a sua atitude, os seus gestos. Às vezes só a sua presença, a sua mera presença é suficiente para trazer um tipo de calmaria para os que estão ali presentes. Ou pelo menos para algumas pessoas que assim atêm aquela pessoa como alguém que serve a esse propósito. Talvez você conheça alguém assim. Para as crianças, normalmente são seus pais. Às vezes mais o pai, às vezes mais a mãe. Eu já contei aqui para os irmãos de como eu já tive que lidar muitas vezes durante a infância e até mesmo na adolescência com pesadelos, a ponto de que somente quando o meu pai vinha ter comigo, eu me acalmava. Um abraço, mas a mera presença, às vezes nem um abraço acontecia ainda, a mera presença, o fato de estar ao lado, próximo, já era suficiente para me acalmar. Quem é que te acalma? É o teu cônjuge? É o seu pai, a sua mãe? Veja, não há nenhum problema dessas pessoas serem instrumentos de Deus para esse propósito. Talvez um amigo, uma amiga, com a palavra, ou como eu disse, mesmo com a sua presença próximo a você. Mas eu quero que você entenda, à luz desse texto, que quem deve, ou o teu olhar deve estar direcionado especialmente para o único que pode acalmar o seu coração. O único que pode, assim como ele fez com a tempestade, com o mar, o único que pode dizer, cessa o temor, cessa a guerra, cessa agora o desespero. O único que pode fazer isso é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Sim, ele usa meios, muitas vezes, instrumentos para, assim, cumprir o seu propósito, mas nunca perca de vista isso. Só quem pode acalmar o coração do seu povo, o coração da igreja, é Deus, por meio de Cristo. Só Ele pode fazer isso. E esse texto, meus irmãos, nos ensina essa verdade. A saber, que somente a presença poderosa de Deus, por meio de seu Messias, pode acalmar os temores do seu povo e conceder-lhes restauração. Somente Deus, ou somente a presença poderosa de Deus, por meio do seu Messias, pode acalmar os temores do seu povo e conceder-lhes restauração. Você crê nisso? Se você crê nisso do fundo da sua alma, então nessa manhã a palavra de Deus lhe exorta a descansar nessa verdade. Que o teu Deus, o teu Senhor, o teu Criador, por meio de Cristo, Ele acalma o seu coração, Ele acalma os seus temores. Todos eles, somente com a sua presença. Ao mesmo tempo que Ele concede restauração a nós. Observe o texto do capítulo 30 de Jeremias. Quero que você note aqui algo importantíssimo. Na verdade, não apenas o capítulo 30, mas o bloco que se segue. Meus irmãos, a maior parte das profecias messiânicas de Jeremias está contida aqui, nesses capítulos 30 ao capítulo 33. Guarde muito bem essa informação. Do 30 ao 33, esse bloco aqui de Jeremias tem a maior porção de profecias messiânicas acerca do Messias e acerca da sua obra. Esses capítulos, eles estão repletos de esperança e de alegria, de tal forma que vários comentaristas, não poucos, eles usam o seguinte título para falar desse bloco, do 30 ao 33. Aqui nós temos o livro da consolação. É o livro da consolação, do capítulo 30 ao 33. Por quê? Porque o foco aqui principal do Senhor, por meio do profeta, é trazer consolo e esperança ao coração do seu povo. Há um comentarista que diz o seguinte: aqui nós temos o grande hino da libertação de Israel. Um outro diz assim: uma antologia de esperança. E diz mais: poesia enternecedora, argumento bem fundamentado e descrições eloquentes da restauração futura. Tudo isso aqui aparecendo nesses 4 capítulos, do 30 ao 33. Veja a importância disso. Antes de a gente adentrar os versículos aqui, eu quero que você tenha esse panorama geral aqui desse bloco, desses capítulos. O Senhor falou por vezes, através de Jeremias, contra os pecados do povo. E não entenda mal, Ele continuará falando, até mesmo hoje. Nós ouviremos sobre isso também. Os pecados ainda serão mencionados, o Senhor vai mostrar as razões aqui, ou a razão principal, porque o povo foi levado em cativeiro. O Senhor continua lidando com o pecado do povo, não tenha dúvida quanto a isso. Só que a intenção maior do Senhor aqui, ou nesse caso, o seu propósito principal, é agora uma mensagem de consolo, de graça, de salvação para o seu povo, de restauração. As promessas do pacto são agora ainda mais destacadas nesses capítulos. O que a gente aprende com isso? Muitas coisas, é verdade, mas eu quero destacar uma aqui, antes de adentrar os versículos, como eu disse. Veja, o Senhor Deus, que trata com o pecado, que vai disciplinando o seu povo e corrigindo para que eles venham a ser santos, Ele faz isso não somente por meio de admoestação, de confronto, de exortação, dizendo: abandone os pecados, larguem a iniquidade, mas Ele também faz isso com graça, com amor, com ternura, com cuidado, com todo um zelo pastoral e paternal, meus irmãos. Isso tem muito a nos ensinar. Não somente aos pregadores, no anúncio público da palavra de Deus, mas para você também, crente. Você. Primeiro pensando aqui de como você faz isso com outro pecador, com um irmão em Cristo. Note o padrão aqui.
Você deve chamar o seu irmão em Cristo ao arrependimento, sem dúvida. Deve corrigi-lo, deve evidenciar por meio dos mandamentos, olha, você tem quebrado esses mandamentos. Isso deve ser feito. Mas uma palavra de graça também deve estar presente em tua boca. De amor, de cuidado. Fazendo isso em amor, é claro, mas também anunciando de forma direta, clara, palavras de promessa, a palavra de Deus, é claro, palavras de consolo para o crente. Isto é, não deixe o teu irmão em completo desespero e o deixe ali sozinho e saia. Não! De fato, trate os pecados, mas apresente a solução para eles. O mesmo Deus que aponta a ferida incurável do seu povo, ele diz, a solução sou eu. Eu posso curar as tuas feridas. Eu posso curar os teus pecados. Eu posso fazer isso. Não, você não pode, nem eu. Você não vai dizer isso. Mas se dirá, o Senhor Deus, a quem você serve, meu irmão, pode lhe perdoar. Pode lhe conceder graça. Ao mesmo tempo, que essa seja uma mensagem para a sua própria alma nessa manhã. Você que chegou aqui neste culto para prestar adoração ao Senhor Deus e que veio pesado com os seus pecados, que você carrega, que você, uma semana difícil e muitas vezes ditas coisas que são contrárias à palavra de Deus, seu coração encontra-se pesado nesse momento. Sim, você tem que ser corrigido pela palavra, sem dúvida. Mas a palavra de Deus também te lembra, como você já foi aqui lembrado também. Venha e se arrependa, que o Senhor promete a você perdão. Há consolo para a sua alma. Há graça para você. Há perdão de pecados. A presença de Deus por meio de Cristo para te acolher em amor. Nessa manhã. As promessas do Senhor são renovadas para o seu povo. Isso é importante nós lembrarmos, meus irmãos, destacarmos, porque nós somos muito velozes, seja para agir assim com o nosso próximo ou também com a nossa própria alma. E esquecermos as promessas de consolo da palavra de Deus. Não esqueça delas. Pelo contrário, que estejam claramente em sua mente, em seus lábios, em seus corações, e descanse nelas. Descanse nelas. Mas veja, o consolo começa com a promessa de que o Messias, ele resgatará o seu povo, de fato, tanto Judá quanto Israel, aqui os dois povos, no caso, os dois reinos, o reino do norte, o reino de Israel, que já estava em cativeiro há mais tempo, levado pela Assíria, e agora o reino do sul, Judá, levado pela Babilônia. A palavra para eles. Os versículos 1 a 3 vão aqui nos mostrar isso. Lerei novamente, veja, do 1 ao 3. Palavra que do Senhor veio Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-os-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Meus irmãos, antes de enfatizarmos esse consolo aqui, eu quero que você observe a questão do cativeiro aqui presente. Essas palavras aqui são um lembrete para nós de que o povo de Jeremias, o povo do Senhor, jamais poderia esquecer. Eles eram cativos, vivendo como exilados na Babilônia. O Senhor deu essa palavra a Jeremias pouco depois que o rei Jeconias e todos os seus oficiais foram arrastados para a Babilônia em 597 a.C. As feridas ainda estavam vivas ali. Ao longo da passagem, há indícios do quanto o sofrimento do povo de Deus assim foi pesado, foi grande nas mãos dos seus inimigos. Como é que era o cativeiro para o povo de Deus? Ora, meus irmãos, cativeiro certamente significa escravidão. Jeremias escreveu o jugo que pendia ao redor dos pescoços do povo de Deus. Ele admitiu que eles eram estrangeiros escravizados, no versículo 8. E referiu-se a esse período ali, a essa situação, no versículo 10, como terra do exílio. E ele diz no versículo 16, no capítulo 30, veja, que eles foram devorados
saqueados e despojados. Era uma triste situação. Sim, meus irmãos, cativeiro, que é sinônimo de escravidão, também é sinônimo de sofrimento. Era essa a condição do povo. Estavam exilados, já tinham sofrido ali grandemente na invasão babilônica e também agora na terra babilônica. Veja como ele vai descrever isso dos versículos 4 a 6, o sofrimento aqui, do 4 ao 6, quando eles foram ali invadidos pela Babilônia. São estas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Meus irmãos, uma mulher em trabalho de parto é uma ilustração que é frequente no livro de Jeremias. Nós vimos isso no capítulo 4, versículo 31, no capítulo 6, versículo 24, no capítulo 13, versículo 21, e ainda ocorrerá também nos capítulos finais de Jeremias. Nesse contexto aqui, refere-se a uma reação que é anormal e ao mesmo tempo estranha. Como assim? Homens que são fortes, repentinamente, sentem um tipo de angústia que é incapacitante. Essa é a ideia. Em vez de eles agirem ali com resistência contra aquilo que está vindo sobre eles, eles ficam sem ação, inertes, como quem tateia as escuras, tentando assim aliviar a sua agonia. E ainda mais, a experiência deles inevitavelmente levará a um resultado negativo. Como assim? Veja, a ilustração é de uma mulher que está grávida e está sentindo as dores de parto para dar à luz. As irmãs que já passaram por esse processo, e os homens que não podem passar, mas que já acompanham suas esposas, sabem, no caso dos homens um grau muito menor, é claro, tem uma ideia de como é isso. A aflição ali, toda a dificuldade. Em alguns casos, então, isso é ainda mais difícil para algumas mulheres. Eu acompanhei 2 partos da minha esposa, e se Deus quiser, acompanharei o terceiro juntamente com ela. E eu vi o quanto foi difícil para ela. Até que chegasse o alívio. Até que a criança nascesse. A diferença é que estes homens aqui não poderiam dar à luz. Isto é, não existiria alívio. A mulher, veja a ilustração, a mulher que sente as dores de parto, ela tem o seu alívio quando o filho nasce. Estes homens aqui, incapazes, não podem resolver a sua angústia, não podem resolver o seu temor, não podem acabar com o seu sofrimento. Não existia alívio para eles. Naquele contexto em que a Babilônia invadiu Judá. O texto diz que os seus rostos eles se tornaram pálidos. Meus irmãos, essa cláusula aqui, ela registra a reação quando o sangue se esvai do rosto por causa do susto. Essa é uma descrição daqueles que estão em pânico e são incapazes de lidar com a pressão sob a qual estão. Essa imagem aqui. Eles estavam apavorados, em pânico, diante daquela situação. O que certamente causou a eles ansiedade. Mas veja, o versículo 10 diz que o Senhor Deus disse ao seu povo que não ficassem espantados nem atemorizados. Isso pressupõe o quê? Que eles estavam assim, espantados e atemorizados. Temiam a Babilônia, temiam a servidão, temiam o sofrimento, temiam se separar dos seus entes queridos, temiam a própria morte. Por isso, a linguagem é tão enfática e tão vívida aqui, de falar, de ilustrar com dores de parto. Sim, meus irmãos, cativeiro significa escravidão, sofrimento, ansiedade, grande pavor. Bem como também significa perda de identidade. O povo de Deus estava agora sozinho. Digo, sob uma certa perspectiva, entenda isso. Deles ali em pecado.
sem olhar ainda a boa mão do Senhor sobre eles. Sentiam-se rejeitados. Na verdade, eram rejeitados primeiramente pelos seus inimigos. Veja o versículo 17, parte B. Te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Que triste, não é? O povo com que Deus tinha um pacto, que tinha a presença do Senhor Deus com eles, agora é assim tratada e reconhecida publicamente. Não é algo inesperado aqui. É claro, por que não é inesperado? Porque esse é o discurso dos inimigos do povo de Deus. Nos acusar, falar mal de nós e contra nós. No entanto, o povo de Israel também foi rejeitado pelos seus amigos. Ou que eles achavam que eram seus amigos. E isso, sem sombra de dúvida, era o mais devastador. Veja o versículo 14. Versículo 14, parte A. Todos os seus amantes se esqueceram de ti. Já não perguntam por ti. Quando chegaram os dias da dificuldade e os babilônios marcharam contra Judá, contra Jerusalém. Jerusalém que tinha feito alianças profanas com os reis pagãos. Agora, não poderiam contar com eles. Onde estão os teus amantes? Onde estão os reis com quem vocês fizeram aliança? Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom. Onde estão? Meus irmãos, eles não confiaram no Senhor. Percebe? Essa é uma palavra que é repetida várias vezes nos profetas. O povo direciona a sua atenção e a sua confiança para falsos deuses, alianças com reis pagãos, com nações que não temem a Deus. Eles põem a sua confiança em outras coisas que não são Deus. Que você ouviu em Isaías 46? A quem me comparareis? Vocês estão loucos de me tratarem por igual, como se eu fosse um ídolo desse? Onde estão os teus amantes? Que agora que você mais precisa, agora que você mais necessita, onde estão para que possam livrar? Onde estão? Sim, no momento da angústia, onde a culpa, o desespero, os inimigos se levantam. Essa é a pergunta: quem pode nos livrar? Quem pode? Judá achou que eles podiam. Mas a verdade, meus irmãos, é que a confiança do povo foi depositada no lugar errado, nas pessoas erradas. Jeremias os acusou de procurarem amor onde não deviam. E eu quero que você guarde muito bem essa palavra, porque a forma como o Senhor Deus usa isso em sua palavra aqui tem um propósito específico. Veja, ele não está apenas enunciando aqui uma aliança política, militar. Essa aliança ela é descrita em termos românticos, em termos íntimos até, de intimidade sim sexual, nesse sentido. A ideia seria essa, parafraseando o texto: onde estão aqueles com quem você se deitou? Onde estão aqueles com quem você jurou amor e jurou amor a vocês? Onde estão eles? Que fizeram elogios, lisonjearam, fizeram promessas. Onde estão os teus amantes? Onde estão eles? Todos eles se esqueceram de ti. Meus irmãos, recorrer aos reis pagãos em busca de segurança, como eles fizeram, era o mesmo que adultério espiritual. Ora, por quê? Deus tem um pacto com o seu povo, e uma vez que o povo quebra essa aliança, você sabe muito bem, essa é uma das ilustrações bíblicas, é quebrado ali um pacto matrimonial, a semelhança do que acontece quando um cônjuge trai, adultera.
Ele quebrou a aliança com a mulher da sua mocidade. É semelhante, nesse caso, mais grave ainda, porque é quebrar a aliança com o nosso Deus. Então você diga assim, mas pastor, o texto fala do povo como um todo fazendo isso. Sim, sem dúvida, esse é o significado. E a igreja como um todo peca nesse sentido, sim, em nossos dias também. Mas não tenha dúvida que isso também acontece em termos individuais. Individuais. Toda vez que a tua confiança é depositada em outra coisa, num amante qualquer, que te faz promessas falsas, de acalmar o teu coração, de acabar com os teus temores, você está quebrando seus votos matrimoniais com Yahvé. É o que você está fazendo. É o que nós fazemos. Toda vez que nosso coração ele se dispõe a confiar nesses amantes. E deixamos de confiar naquele que nos ama com amor eterno. No final das contas, os amantes deles os abandonaram. E eles ficaram completamente sozinhos. Sozinhos. Sob essa perspectiva, estavam sozinhos. Ninguém se importaria com o que aconteceria com eles. E o que aconteceu de fato. É essa a consequência. Você confia nas suas promessas, os amantes. Pense nisso, vamos pegar a ilustração de forma bem vívida aqui e aplicá-la, para você entender ainda melhor. É assim que acontece via de regra. Existe um casal, um homem e a mulher são casados, e aí um deles, infelizmente, acaba, pensando aqui no contexto de um homem se relacionando com uma mulher fora do casamento, ele acaba se envolvendo com essa mulher, e o que acontece nessa relação, normalmente é isso, são promessas que são feitas a esta mulher, e ela permanece com esse homem achando que ele vai largar a sua esposa, infelizmente às vezes acontece mesmo, mas muitas vezes são o quê? Promessas falsas, ali sendo dadas àquela mulher, e no final das contas, você se encontra sozinho. Sozinho. A destruição aconteceu por promessas vazias. Vazias. Promessas de satisfação sexual, promessas de prazer temporário. Agora pense nisso com relação à nossa comunhão com o nosso Deus. Os ídolos prometem essas coisas para nós. Eles estão mentindo para você. Eles não podem acalmar o seu coração. Eles não podem fazer isso. Eles não podem satisfazer a sua alma. Eles não podem lhe completar. Eles não podem. Eles não podem fazer isso. Escravidão, sofrimento, ansiedade, perda de identidade. Povo da aliança, agora abandonado. São experiências comuns, meus irmãos. Mas nós não podemos banalizar aqui os sofrimentos dos exilados. Contudo, há momentos que nós, em nossos dias, estamos sofrendo a semelhança deles. Ou pelo menos com alguns tipos de sofrimentos semelhantes. Dores físicas, conflitos familiares, desejos não satisfeitos, expectativas destruídas, a labuta diária, o fracasso, tudo isso gerando em nós ansiedade, incertos do que o futuro possa trazer. Nos questionamos sobre nossa estabilidade no emprego, ou sobre como estamos nos saindo com a criação dos nossos filhos, ou se temos dinheiro suficiente para a aposentadoria, se é que iremos conseguir fazer isso, ainda mais no contexto do nosso país. Então, como os exilados na Babilônia, nos sentimos por vezes sozinhos neste mundo, abandonados. Perdemos as pessoas que mais amamos, e essa é uma verdade. Quanto mais for a sua vida longa, mais longeva for a sua vida, mais você lidará com sepultamentos de pessoas que você ama. Ou então nunca sequer tivemos pessoas que amamos,
Gostaríamos de amar, de ter conosco. Nossa família se opõe à nossa fé, e isso é dificílimo de lidar com familiares descrentes, pessoas que queremos bem e oramos por eles e se opõem à nossa fé. Temos pouco em comum com nossos colegas de trabalho, pessoas que têm que viver em ambiente de trabalho com pessoas ímpias. Às vezes nos sentimos tão abandonados e rejeitados, até mesmo dentro da igreja, que nos perguntamos se existe algum lugar onde possamos nos encaixar. Não é assim muitas vezes? Às vezes no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, essa é a sensação. Sofrimento. Que a palavra de Deus não nega de forma alguma. E que temos que tratar à luz da palavra do Senhor. Contudo, meus irmãos, há uma razão pela qual às vezes somos levados cativos por essas emoções, esses sentimentos. E é a mesma razão pela qual o povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Eis a raiz do problema: a iniquidade, o pecado. Acima das demais coisas, cativeiro significa escravidão ao pecado, tanto aos nossos próprios pecados, como aos pecados dos outros. Você tem que ter isso em mente. O povo está sofrendo, não está sendo fácil de forma alguma, isso é legítimo, se compadecer da dor do outro, dos que sofrem. Agora, a razão pela qual eles estão em cativeiro é por causa dos pecados deles. Isso é um antídoto contra o vitimismo. Aplicando isso para você, primeiramente. Olha como eu sofro, olha como eu... Veja, você não vai negar a realidade do sofrimento na sua vida. Não pode fazer isso, tem que lidar com ela. Eu citei aqui vários exemplos disso. Mas não é para te conduzir ao vitimismo. Como nós temos em nossas igrejas isso acontecendo, irmãos. Pessoas se vitimizando. Mesmo quando o sofrimento legítimo está acontecendo, não é motivo para se vitimizar. Porque sim, nós temos as nossas responsabilidades. E por vezes, o que nós vivenciamos são as consequências dos nossos próprios pecados. Deus explicou o exílio do seguinte modo, veja aí, versículos 14, parte B, e o versículo 15. Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão de teus pecados. Por que gritas por motivo de tua ferida, da tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. As ações do Senhor nosso Deus foram justas. Percebe? Ele mais uma vez explica o porquê eles estavam sofrendo. O cativeiro tem uma razão de ser. Ele se voltou contra eles, o próprio Senhor, o Deus deles, se voltou contra eles por causa dos pecados deles. Essa era a razão. Meus irmãos, o nosso catecismo, catecismo maior de Westminster, na pergunta 151, traz algo interessantíssimo. Eu queria que você, depois em casa, fizesse a leitura com calma da pergunta 151, bem como também da sua resposta. Eu vou dar só a síntese aqui, porque é uma resposta muito longa. Só a síntese. A pergunta 151 diz assim, quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Veja a perspicácia dos nossos pais aqui. Eles escrevem, à luz da palavra de Deus, dizendo que existem circunstâncias que tornam pecados mais odiosos do que outros. Circunstâncias que agravam isso. E aí a resposta é, em síntese, alguns pecados se tornam mais odiosos por causa das seguintes circunstâncias agravantes. São 4, eu vou resumi-las. Primeira circunstância agravante, em razão dos ofensores. Então, dependendo de quem está pecando, isso é mais grave. Um líder
seja um ministro do evangelho, um político, ele pecando, o ofensor, depende da sua posição de quem ele é uma circunstância mais agravante. Segundo lugar, em razão das pessoas ofendidas, contra quem você peca, torna o pecado mais grave. Então, se o pecado é cometido contra Deus diretamente, veja, todo pecado é cometido contra Deus, mas alguns são diretamente cometidos contra Deus. Pastor, não entendi. Quando você peca contra o seu próximo, você peca contra Deus, mas peca indiretamente. Quando você peca quebrando a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, você peca primeiramente contra Deus, ou diretamente contra Deus. Torna também o pecado mais agravante. Terceiro lugar, em razão da natureza e da qualidade da ofensa. Dependendo da natureza e da qualidade da ofensa, também o pecado será mais grave. É óbvio que aquilo que é dito com os lábios, proferido com a sua boca, ainda mais se for no contexto público, é mais grave do que o que você pensou no seu coração. Não é que uma coisa é pecado e a outra não é. As duas são. Estamos falando de gravidade. E em quarto lugar, pelas circunstâncias de tempo e lugar. As circunstâncias de tempo e lugar. Há coisas que, sendo feitas em qualquer dia da semana, não serão pecaminosas. No dia do Senhor, serão pecaminosas. E há coisas que são pecaminosas em qualquer dia, mais ainda no dia do Senhor. Meus irmãos, o povo de Judá cumpriu cada um dos requisitos. Cada um dos requisitos aqui, ou melhor, cada uma das circunstâncias agravantes eles cumpriram aqui. Os pecados deles foram odiosos ao Senhor Deus, a ponto de Deus suscitar um povo pagão para castigá-los por todas estas razões. Quem estava pecando? Quem era o ofensor? O povo de Deus. Começando pela liderança sacerdotal, política, tanto política e religiosa, e o povo como um todo, pecando contra Deus. Quem era o ofensor? O povo da aliança, a igreja. É grave. Contra quem? Contra Deus diretamente. A natureza e qualidade da ofensa. Toda a lei foi quebrada. Principalmente os 2 primeiros mandamentos, acerca de a quem adorar e como adorar a Deus. E a quarta aqui, sem dúvida, o tempo e o lugar. Profanaram o culto, profanaram o dia do Senhor, profanaram a terra da promessa que Deus tinha dado a eles, por herança. Como Deus não iria lidar com eles, meus irmãos? Como um Deus justo não iria castigar esse povo de forma tão justa, tão precisa? Eles foram enviados para a Babilônia, não porque Deus fosse fraco, ou desafeiçoado, ou rancoroso, mas a razão é muito simples. Eles eram pecadores, e pecadores inveterados, pecadores impenitentes, pecadores que exauriram, por assim dizer, todo tipo de chamado que Deus fez para que eles se arrependessem e se entregaram à sua iniquidade. Todo sofrimento, ansiedade, perda de identidade deles vieram fundamentalmente da escravidão deles ao pecado. Colocando isso de outra maneira, foram levados cativos à Babilônia e pela Babilônia porque eram cativos dos seus pecados. Escravos deles. Vocês são escravos dos seus pecados? Pois bem, serão agora escravos de Nabucodonosor. Sim, meus irmãos, a escravidão ao pecado é o maior de todos os cativeiros. E o pecado, ele não irá satisfazer enquanto não tiver dominação total. Ele se apodera da mente para pensar pensamentos pecaminosos. Ele agarra o corpo para executar ações perversas. Ele envenena a imaginação para desejar fantasias profanas. Ele manipula a vontade de acordo com o seu próprio desígnio. No final, o pecado rouba o coração, de modo que o pecador ama o que é mal e odeia o que é bom. Ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. É o que o pecado faz conosco. Observe a extensão em que o povo de Deus estava escravizado ao pecado. Ele diz no versículo 14: havia grandeza de maldade
e multidão de pecados. A ênfase é clara aqui: grandeza de maldade e multidão de pecados. Não foi um ato isolado, não foi apenas uma profanação específica. Eram várias, e várias, e várias, e várias, por anos a fio. O Senhor os lembrou de que eram de fato grandes pecadores. Por isso que não é uma mera frase de efeito dizer isso. Nós somos grandes pecadores. Grandes pecadores. Salvos por um Deus grandioso em sua graça e em seu perdão para conosco. Em vez de estarem cheios de pena de si mesmos, eles deveriam sentir a acusação pessoal contra eles, contra os seus pecados. Por quê? O motivo de estarem em tamanho sofrimento era por serem pecadores descarados. Veja como o Senhor Deus, Ele é preciso lidar conosco, com o seu povo. Ele não fecha os olhos para o sofrimento, pelo contrário, Ele faz promessas, como eu iniciei o sermão falando sobre isso, de consolo e conforto, de restauração, mas Ele não vai passar pano. Ele não vai fechar os olhos. Ele vai lidar com o pecado, como deve dar, como deve se dar. Eu pergunto a você nessa manhã, você também acredita nisso? Como assim? Acredita que de fato você é um pecador que merece a ira e a maldição de Deus? Irmãos, esse é o tipo de fala que para crentes, ainda mais crentes antigos, pode soar assim: ô pastor, é claro, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas irmãos, o ponto não é, primeiramente, claro, é entender isso com a mente, com o entendimento. Você precisa entender. Mas por vezes só fica aqui e passa. Você entendeu? E isso tem que descer para o coração e para a sua vida. Viver à luz dessa verdade. Digo, sabendo que nada que você possua, nada que você tenha, é porque você merece. Inclusive a sua salvação, e principalmente a sua salvação. Você tem que ser lembrado diariamente, assim como eu. Eu sou um pecador, miserável, e mereço a ira do meu Deus. E não tendo recebido isso da parte dele, foi por sua benevolência, por meio de Cristo, para comigo. Você jamais vai se tornar um cristão que venha a crescer em sua santidade também, se você não reconhece a maldade, a grandeza dos seus pecados, a vileza do seu coração. Sempre que você tentar se justificar, dizendo, não, isso aconteceu por causa disso, eu tomei essa atitude errada, eu pequei aqui porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque a igreja, porque o meu trabalho, porque o meu país, porque isso, porque a doença que eu tenho, e de fato você pode ter uma doença, porque não olha para o teu coração, olha para dentro de ti, à luz da palavra de Deus, e diz, porque eu pequei contra o Senhor. A culpa é minha. O meu coração é inclinado à maldade. A culpa é minha. Precisamos, meus irmãos, conhecer a pecaminosidade do pecado, antes que possamos conhecer de fato a grandiosidade da graça de Deus. É assim que o apóstolo Paulo faz aos Romanos, bem como também em outras cartas, esse contraste, para evidenciar. Você só consegue perceber o tamanho, a grandeza, a profundidade, a maravilha da obra, da graça de Deus, quando você põe em contraste com a vileza do pecado, a pecaminosidade do pecado, o quão suja é a sua alma. Somente assim. O real se vai ficar muito mais claro. E você dará muito mais graças e glória a Deus pela obra dele em Cristo. Ora, se você tem dificuldade para se lembrar do quanto você é pecador, eu oriento você nessa manhã a fazer perguntas semelhantes a que os puritanos faziam em seus dias. Perguntas sobre o amor deles para com Deus. Ouça, uma lista mais ou menos assim.
Eu tenho sido zeloso em oração? A fervor. Não falseado, mas de coração. Fervor de coração. Não é coisa de pentecostal, é coisa de crente. Orar com fervor. Com fervor, com sinceridade no coração e com todo o desejo da alma se rasgar diante de Deus. Tenho estado na presença de Deus, pelo menos a cada hora. Tenho estado na presença de Deus, pelo menos a cada hora. Aí você diz assim, pastor, peraí, mas se for assim, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer meus deveres domésticos. Veja, não é você fazer como você faz o seu devocional, vai separar aqueles minutos, aquele tempo para orar, ler a Bíblia e cantar ao Senhor. Eu estou falando de você estar com o senso do divino a cada momento. Sabendo que quando trabalha, está fazendo isso diante do Senhor e para o Senhor. Nunca perdendo-se de vista. Nunca se afastando da presença do Senhor Deus. Estou aqui trabalhando, estou aqui estudando, estou aqui fazendo qualquer coisa. Até mesmo quando um homem e a mulher, quando se casam, estão casados, é claro, e vão ter a sua intimidade sempre diante do Senhor. A cada hora, a cada momento. Tenho antes de cada ação ou conversa deliberada, considerado como essa situação poderia ser revertida para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu ponder, eu faço isso tentando fazer o máximo possível para que Deus venha a ser glorificado nessa atitude. Só essas perguntas, meus irmãos, aqui já seriam suficientes para a gente poder, todos nós, nos lançarmos no pó e na cinza. Com a cara no pó, com o rosto em terra e clamar ao Senhor Deus por misericórdia. Mas sem mais. Você tem buscado, ou colocando em termos pessoais, falando, primeira pessoa, tenho buscado centrar as conversas nos interesses e necessidades da outra pessoa e direcioná-la a Deus, ou eu tenho voltado para os meus próprios interesses? Ainda mais para quem é casado, para quem tem filhos. Os seus interesses têm sido primeiramente pensando no seu próximo, nos seus. Tenho dado graças a Deus depois de cada acontecimento ou momento agradável, e até mesmo os que não são agradáveis. Graças te damos, Senhor, porque tudo provém de Ti. De coração. Tenho pensado ou falado indelicadamente, para ser bem aqui, usando bastante eufemismo, indelicadamente de alguém, inclusive de um irmão em Cristo. Tenho pensado ou falado de forma indelicada. Tenho tido o cuidado de evitar pensamentos orgulhosos e até mesmo de comparação com o meu próximo, como fariseu. Graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Tenho feito coisas apenas pela aparência, para que os outros vejam, olha como ele é piedoso, olha como ele teme a Deus, olha como ele... Ou é de coração? Tenho sido sensível, caloroso e alegre para com todos, não fazendo acepção de pessoas. Meus irmãos, a nossa culpa é grande. Muitos são os nossos pecados, a grandeza, a multidão dos nossos pecados nos assombram. Essa aqui é a verdade. Nossos pecados são muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo. A verdade é que o que você precisa, o que eu preciso, é o mesmo que aquele povo precisava. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. De alguém para nos libertar do cativeiro do pecado, da escravidão. Veja aí o versículo 3. O fim do cativeiro é o que Jeremias promete no capítulo 30, versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Meus irmãos, repetidamente Ele prometeu salvá-los. Versículo 7, parte B, é tempo de angústia para Jacó
ele, porém, será livre dela. Versículo 10, parte B agora. Eis que te livrarei das terras de longe, a tua descendência da terra do exílio. Versículo 11, parte A. Eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. A história mostra, meus irmãos, que Deus salvou o seu povo da maneira como Ele prometeu. A boca do Senhor Deus o disse. Aquele mesmo que prometeu, Ele mesmo executou. Ele os recolheu da Babilônia, de todas as terras do norte, e os levou de volta para Jerusalém. O exílio durou 70 anos, depois acabou. Eles voltaram para casa, para a sua terra. Como diz um comentarista, chamado John Guest, ele diz o seguinte: nações vinham e nações iam, elas desfilavam suas qualidades na passarela da história humana. Israel, porém, era diferente de todas. Ela vinha, mas nunca ia. Sim, ela era punida e reforçada por guerras e tribulações. Ela se parecia com qualquer outra nação, mas ao contrário de qualquer outra nação, ela estava sob a mão protetora do Todo-Poderoso. Deus salvou o seu povo. Mas veja, o texto nos mostra, no capítulo 30, que não apenas o Senhor prometeu aqui salvação para os judeus, para aqueles que habitavam em Judá ali, mas também há indícios aqui de salvação prometida para outros também. Algo muito maior é aqui prometido nesse capítulo, esses versículos. Um outro comentarista chamado Derek Kidner, ele vai dizer o seguinte sobre isso: ao longo desse sonho dado por Deus, as coisas futuras, a linguagem e a paisagem são os dos dias de Jeremias, dominadas pelo tema do exílio e da restauração. No entanto, uma reunião mais vasta do que a modesta de 538 é profetizada. E a aliança com Israel e Judá, no caso, envolveria os filhos do Deus vivo, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. Em outras palavras, Jeremias anunciou as notícias do Messias vindouro, aquilo que Lucas 2,10 diz, que será para todo o povo. Veja, o versículo 3, ele começa como? Ele diz assim, eis que vem dias. E no 8, naquele dia. Essas expressões, meus irmãos, elas são muito utilizadas pelos profetas para se referir aos dias ou aos dias do Messias, da sua vinda, as promessas messiânicas. Além disso, ele estava falando sobre um tipo de dia que não tinha precedentes na história. Um dia glorioso. Versículo 7, parte A. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. Que dia incrível! Que grande dia será esse? Um dia fantástico. Um dia maravilhoso. Um dia que traria libertação não somente para os judeus dos dias de Jeremias, mas também para os seus descendentes. Observe o versículo de número 10, parte B. Eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Vocês serão levados, foram levados como cativos, mas não ficarão para sempre. O Senhor Deus há de livrá-los e a sua descendência. Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Veja, a linguagem que Deus utiliza aqui nos lembra do capítulo 27. Lembra do jugo, do canzil colocado sobre o pescoço ali de Jerusalém? O mesmo Deus que através do rei Nabucodonosor colocou um jugo sobre o seu povo, ele prometeu quebrar este jugo. Qual é a linguagem aqui? Qual é a ideia aqui? Eu que estou agora disciplinando vocês, eu irei também restaurá-los. Eu estou corrigindo vocês, eu vou conduzi-los à restauração. Eu coloco o meu jugo e eu mesmo, como Senhor de vocês, quebro este jugo do pescoço de vocês. É assim que o Senhor Deus lida com os nossos pecados. Observe como Jeremias deu seguimento ao texto, fazendo uma promessa sobre a casa e a linhagem de Davi. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos, para a gente chegar à nossa conclusão nessa primeira parte do sermão. Versículo 9, capítulo 30. Este povo, ele falando do povo de Deus, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei.
Meus irmãos, essa profecia não foi cumprida, no seu sentido último, no final do exílio. Aqui há uma promessa, nessa profecia aqui, está diretamente relacionada à vinda do Messias. E perceba os termos que ele utiliza aqui, usando essa linguagem da aliança davídica aqui presente. Não é à toa, não é sem razão, porque os evangelistas Mateus e Lucas ali esboçam a genealogia de Cristo, para mostrar que o Senhor Jesus, ele de fato cumpre isso, os requisitos. Ele é o Messias prometido. Ele é o que vem da linhagem de Davi. Ele é o filho de Davi, prometido aqui também, em Jeremias capítulo 30. É em Cristo que esse cumprimento se dá de forma cabal, na sua pessoa, na sua chegada. Sim, Jesus é o rei que Deus prometeu levantar para o seu povo. Observe como ele vai dizer, não apenas que ele é esse rei, mas há uma linguagem usada aqui, ou melhor, há uma estrutura usada aqui, que nos vai dar uma outra perspectiva, uma mais profunda ainda do texto. Veja, ele diz assim, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei. O povo vai servir a Deus e a Davi ao seu rei. Veja, a estrutura aqui colocada é de paralelo. O povo servirá a Deus e ao rei Davi. Mas Davi já estava morto. Pastor, eu entendi. Está falando descendente de Davi, do Messias. Exatamente. A ideia é a seguinte. O Messias prometido não apenas é o Salvador do seu povo. Não apenas é homem. Mas é Deus. Porque assim como vocês servem a Deus, servirão a Deus, servirão a Deus, servirão também ao seu ungido, ao seu Messias, ao filho de Davi. Por isso ele pode colocar em paralelo aqui, na estrutura. Servir a Deus e servir ao rei Messias, que é Deus. Que é Deus. É assim, meus irmãos. É com o libertador dos nossos pecados, aquele que pode nos libertar do cativeiro, que nós devemos, nessa manhã, nos achegar. Somente a Ele, colocando melhor isso. Ao Senhor Jesus Cristo. A sua esperança, e aqui eu concluo, está resumida nas palavras de um famoso hino em latim, datado do século XII, que diz assim: Ó vem, Emanuel, e resgata a cativa Israel, que chora em triste exílio e dor, até que chegue o Filho de Deus. O Filho de Deus, perdão. Exultai, exultai, Emanuel virá a ti, ó Israel. Emanuel virá a ti. Quem é que te acalma? Não é a conclusão do sermão ainda, é a primeira parte. Mas deixa-me voltar a isso, esse momento. Quem é que te acalma? Quem lida com os teus temores? Quem perdoa os teus pecados? Quem sara, quem cura as tuas feridas? Quem acalma a tua alma? Quem de fato pode te conceder esperança? Somente Emanuel. Somente o Deus conosco, que habita com o seu povo e que habita em nós pelo seu Santo Espírito. Somente Ele. Chegou aqui cansado e sobrecarregado pela multidão dos seus pecados, como a descrição do texto aqui de Jeremias 30. Entrega ao Senhor Jesus Cristo. Como já ouvimos várias vezes aqui, o fardo dele é leve. É leve. Que Deus abençoe o seu povo nessa manhã, meus irmãos, com a sua paz e a sua calma em nossos corações. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e rogamos ao Senhor que pelo teu Santo Espírito venha a nos acalmar e nos dar força contra os adversários, principalmente contra o pecado que habita em nós ainda. Que possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento, Senhor, para a glória de Cristo, para o avanço do seu reino. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.